Olá, meu nome é Paulo, Eu sou a Márcia, temos 35 anos de casados 3 filhos, e nos amamos. eu ia dizer os 2 netos. Nós temos 2 netos já E um terceiro a caminho, né? e um terceiro a caminho. Queridos, nós estamos aqui nessa hora para que a gente fale alguma coisa sobre um assunto muito importante, que é a doutrina sobre o nosso Deus. Nosso Deus, ele precisa ser conhecido. Ele tem várias facetas que precisamos conhecer. Mas hoje, em especial, nós queremos falar sobre apenas uma, que é sobre o Deus Salvador. Nós vamos citar alguns versículos da Bíblia e vamos tentar entender como é e foi percebida pelos escritores sacros, pelo povo de Israel, essa face do Deus Salvador. Todas essas doutrinas que são extraídas da pessoa de Deus foram por experiências pessoais com Ele, né? Nós sabemos que Deus é único, Deus é eterno, Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente, Deus é amor, Deus é paciente e por aí vai, né? Hoje vamos ver essa faceta do Deus Salvador, né? Nós estamos aqui então para fazer essa leitura em Efésios 2, 4 a 5. Que diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estamos diante de um evento, né, que podemos dissecar desde lá do início, desde o Éden. Deus criou o jardim, Deus criou toda a natureza, Deus criou por fim o homem e depois a mulher. E deu ordem para que eles tomassem conta do jardim, mas que eles não poderiam comer do fruto da árvore do meio do jardim. Então houve a desobediência, e nesse ato de desobediência, Deus poderia ter destruído tudo que ele fez. Mas ele então disse uma coisa muito importante. Chamou o homem disse que a culpa era da mulher, a mulher disse que a culpa era da serpente, e a serpente ficou amaldiçoada. Olhou para trás, olhou para um lado, não tinha ninguém, né? Mas então Deus fez o seguinte, Deus disse assim, naquele momento, ele disse que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Os estudiosos dizem que esse é o proto-evangelho, aquele que Deus promete a salvação. Desde aí ele tem uma característica muito importante. É Deus que sempre toma a iniciativa de salvar. Sempre ele vai até aquele que precisa de salvação. Seja eu, seja você, seja todo aquele que clama pelo seu nome. Mas o que nós entendemos por experiência pessoal, né, Márcia, nós podemos ver ao longo da palavra de Deus, que quando Deus se mostrou Salvador ao povo de Israel, que estava clamando e sofrendo lá no Egito, né, como diz o texto bíblico, na mão dos seus exatores, né, ele tomou iniciativa. Ele criou Moisés, né, com toda aquela história bonita que nós sabemos. Do menino colocado no cestinho, que foi colocado no rio, e a filha de Faraó, a princesa, resgatou. E aí Moisés foi criado no palácio real com toda aquela educação de um príncipe. Então nós vimos então essa situação de Moisés e o povo de Israel, a saída do Egito através da mão forte do Deus Salvador, né, porque ele quis fazer, né, ele tomou a iniciativa, ele foi até o povo e ele levou o povo,
né? Salvou o povo e naquele fenômeno extraordinário da abertura do mar, né? Que vocês devem se lembrar e conhecer, né? Que a abertura do Mar Vermelho e o povo de Israel passando no pé enxuto, o mar aberto. E ele salvou o povo de Israel e acabou com o exército egípcio. Foram duas intervenções ao mesmo tempo do Deus Salvador. E ao longo de toda a história do povo de Israel, nós vimos que mesmo o povo pecando, quando o povo clamava a ele, ele vinha e ele executava salvação. Ele tinha a história dos juízes, a história dos reis, né? Você vê quantas vezes Deus agiu para salvar o seu povo, né? E o que a gente chega à conclusão é de que, além da salvação, que Deus estava nesse projeto, nesse povo escolhido, para que dele viesse o Messias, Jesus, né? Nós vimos que ele, ao longo de toda a história, ele salvou as pessoas. E ele continua salvando hoje. Ele continua livrando você e eu de diversas situações. Se você parar para pensar e lembrar como Deus te livrou de diversas situações. Ele continua sendo o Deus Salvador. Não só com a vida eterna que ele te dá, como diz João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu, ele tomou iniciativa. Ele continua hoje tomando a iniciativa de salvar a mim e a você, não só a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida terrena. Ele nos ajuda, nos ampara, nos livra de homens maus, de bandidos, de situações, de arapucas, de armadilhas, né? De pessoas que tentam ser fraudadores em cima de nós. Quantas vezes Deus nos livra? É isso que nós temos para falar para vocês hoje, né? O meu nome é Paulo. O meu é Márcia. Temos 35 anos de casados. 3 filhos. E 2 netos e mais um a caminho. E nos amamos. E nos amamos.